Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre o período neolítico, ou então um período conhecido ali como a Idade da Pedra Polida, onde as ferramentas, os instrumentos de trabalho vão ser muito mais resistentes, eficientes, o homem vai estar muito mais antenado e vai ter muitas alterações na maneira de viver, eles vão deixar de ser nômades para ter uma vida mais sedentária. Vamos compreender todo esse bolo, toda essa mistura toda, lá por volta do início do Neolítico, que vai ocorrer mais ou menos aproximadamente 10.000 a.C. Bom, nesse período vai ocorrer uma grande mudança climática que vai elevar a temperatura da Terra e as camadas de gelo que cobriam ali a parte da superfície terrestre, elas vão recuar. Então, boa parte daqueles animais, né, de grande porte que viviam naquela época, eles não vão se adaptar à mudança climática e vão acabar desaparecendo com o tempo. E com esse desaparecimento, a carne, que era um produto muito cobiçado para aquele período e muito que dava muita abundância para aquela comunidade, para aquelas comunidades da época, ela vai se tornar muito mais escassa. Então, eles vão ter que ter um plano B, né? E o plano B seria a encontrar uma outra forma de ter recursos de alimentos. Então, os seres humanos eles vão passar desse período a utilizar-se da terra de uma outra forma, ou seja, eles vão começar a desenvolver a agricultura. E nesse mesmo período do desenvolvimento da agricultura, eles também vão passar a domesticar animais e criar também animais, evidente, mas domesticar cachorros e ter ali no seu habitat animais como cabras, bois e ovelhas. E tudo isso vai mostrar uma outra etapa, uma outra maneira de se viver dessa população. Acredita-se também que para que ocorresse a questão do desenvolvimento da agricultura, houve uma percepção das próprias mulheres daquele período, né? Elas observavam que pássaros levavam sementes, né, de plantas e deslocavam e depositavam em outros lugares que nasciam ali novas plantas. Então elas passaram, né, a observar essa transição dos animais e começaram a adaptar esse ciclo para semear e deu certo. Então, elas tiveram essa própria ideia, né, de regar, de colher seus frutos e tudo mais. Bom, desse ponto de vista, o desenvolvimento ele ocorreu não só em pequenos grupos. Tem-se a ideia que o desenvolvimento da agricultura para esse período neolítico vai ocorrer ao mesmo tempo em vários lugares da Terra. Inclusive, exemplo, no Oriente, há evidências tipo de cultivo de trigo, cevada, isso mais ou menos há cerca assim, de 10.000 anos. Bom, então a prática da agricultura ela veio assim para revolucionar a vida humana, porque ela trouxe inúmeros benefícios, inclusive eles deixaram de ser nômades para se tornar assim mais sedentários. Eles acabaram se fixando na terra e melhorando as suas técnicas de plantio, de colheita e técnicas de instrumentos. Passaram a derrubar árvores com enxadas e a ter algumas ferramentas que serviriam para que eles pudessem ter muito mais recursos dentro daquele habitat. Então, eles começaram a se beneficiar, a perceberem que poderiam se beneficiar da utilização da terra, através, evidentemente, da agricultura. Mas não somente isso, eles foram observando que eles tinham também diversas e inúmeras aptidões. Inclusive, quando houve a invenção da cerâmica, eles perceberam que eles poderiam criar meios para que se pudesse armazenar alimentos. Daí nasceu as panelas, os vasos, os jarros, que serviriam, né, para transportar também cereais e para diversas utilidades. Bom, como eles começaram a
a melhorar a parte do armazenamento dos seus alimentos, a dividir a questão do trabalho, administrar melhor a terra, a poder cozinhar e se adaptar a esse novo meio de vida. Isso fez com que essa população ela tivesse um aumento demográfico. E ao mesmo tempo eles passaram a ter uma qualidade de vida maior, melhor e a viver muito mais. Ou seja, a chegar a uma idade muito mais à frente do que anteriormente. Exemplo, como ocorria no período paleolítico, né? Que era muito mais complicado a questão só de viver da caça e da coleta. Bom, vale também ressaltar que como eles começaram a criar animais, tipo bois, envolver ali a agropecuária, isso não quer dizer que eles substituíram a agropecuária eles deixaram de utilizar-se também do meio de caça ou da coleta, não. Eles permaneceram utilizando-se desse meio, tanto da agropecuária quanto da coleta e da caça, e aí deveria muito mais da maneira dos grupos humanos ali se utilizarem-se das suas ferramentas, tá? Mas isso não quer dizer que, só pelo fato de eles estarem num período que envolve muito mais a questão do pastoreio, da agricultura e do pastoreio, que eles deixaram de caçar e de coletar. Tá? Também vale ressaltar que nessas aldeias neolíticas o trabalho ele passou a ser dividido. Então, mulheres, homens, eles tinham determinadas atividades. Exemplo, as mulheres desse período, elas estavam muito mais antenadas ali na parte da agricultura, elas também preparavam os alimentos e cuidavam das crianças, enquanto que os homens, eles ficavam mais com atividades relacionadas à caça, cuidavam dos rebanhos e seguranças do grupo. Mas não há, assim, isso não quer dizer que eles não faziam o trabalho inverso, mas pelos estudos dá-se a entender que havia esse tipo de distribuição, enquanto que as crianças e os idosos eles ficavam assim não trabalhavam, eles ficavam mais ociosos nesse sentido em relação ao trabalho. Bom, então com esse período, como eles foram desenvolvendo as suas práticas, as suas técnicas, a qualidade de vida melhorou, houve um aumento demográfico e tudo mais, percebeu-se a necessidade também de ter mais ofertas de alimento. Então eles passaram a dar muito mais atenção em relação a como melhorar e fertilizar aquele solo. E também eles inventaram um arado que era puxado por animais, e isso iria contribuir para que o trabalho dele fosse mais efetivo. E também novas técnicas de adubação e irrigação do solo, que faziam com que esse solo se tornasse muito mais próspero, muito mais fértil, muito mais produtivo. Bom, e claro, tendo assim, podendo ter uma produção excedente, isso quer dizer, com mais alimentos. Então, desse desenvolvimento que foi ocorrendo por etapas, houve também, veio sendo apresentado outras atividades, ou seja, outras atividades também foram nascendo, como a carpintaria, a tecelagem, a metalurgia, e eles perceberam que não era só questão de divisão de trabalho entre homens e mulheres, mas era a percepção da aptidão, daquilo que a pessoa tem capacidade de executar. Então havia pessoas ali que estavam para construir casas, outras para fazer tecidos, outras para modelarem ferros e prepararem as armas. Então eles começaram a desenvolver, a melhorar essas atividades. Bom, então quanto a isso, como eles perceberam que a terra ela poderia ser a agricultura em si, ela poderia atender às suas necessidades, eles começaram a ambicionar territórios. Então, ou seja,
um chefe, ele poderia ser líder de várias aldeias, dependendo se eles entrassem em conflitos, em guerras, ele poderia ter o controle sobre uma ou duas, três ou mais, quantas aldeias fossem necessárias. Tá? Então, isso daí mostra a questão da centralização do poder nesse período. Tá? E outra coisa também interessante que nesse mesmo período, ao mesmo tempo que um chefe controlava diversas aldeias, ele também passou a cobrar impostos. Tá? Bom, então com a formação de várias aldeias, com o desenvolvimento da agricultura, com o aumento populacional, determinados territórios foram tendo características de cidades, ou seja, acredita-se que daí passou a se formar as cidades. Essas cidades elas eram formadas ali pelas margens dos rios, exemplo em torno do rio Tigres e Eufrates, que ficava na Mesopotâmia, o Nilo no Egito, o Azul e Amarelo na China. Então essas cidades elas foram sendo formadas, né? Vale ressaltar também, gente, que no domínio da metalurgia, ela favoreceu a utilização do cobre para fazer determinados utensílios. Esses utensílios muitas vezes poderiam ser utilizados assim para práticas que não fossem tão relacionadas a instrumentos de caça ou de guerra, né? Porque o cobre ele não tinha tanta resistência assim. Isso já veio melhorar quando eles começaram a utilizar o bronze, que o bronze ele já era mais resistente, que seria essa mistura entre o cobre e o estânio. Outra coisa, com o passar do tempo, eles passaram a fundir o ferro, e o ferro ele serviria até mesmo para elaborar instrumentos de guerra. Esse período do Neolítico, ele também foi o período que houve a invenção da roda. E a invenção da roda é algo muito essencial. Imagina, né, não ter roda. É muito essencial para tudo. Então, foi um período assim de desenvolvimento, de avanços e de evolução mesmo do homem, da sua ambição e tudo. Então, essa foi a nossa aula do período neolítico. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem, né? Deem uma lida, consultem mais sobre esse período, que é um período bastante interessante, é legal, é bastante curioso também, né? De buscar compreender mais como os nossos antepassados viveram e como eles foram construindo, elaborando, ambicionando a tudo que eles poderiam perceber que poderia fazer parte ali da vida deles. Enfim, então eu desejo a todos bons estudos e cuca não tem nada.